Oi, gente. Voltamos depois de um tempo, né? A gente está chegando ao final da parte de radiobiologia, mas aí esse final não está tão próximo assim. Antes de começar a aula, eu vou ter que falar um pouquinho sobre genética. Ah, professor, de novo essa parte de biologia. Gente, nós estamos fazendo o curso de radiobiologia, para início de conversa. Para terminar a conversa é o seguinte: a carreira de vocês, se for envolvida com radiobiologia e radioproteção, falar para leigo e eventualmente se comunicar com especialistas sobre câncer. Dificilmente vocês escapam disso. Eu acho melhor que vocês aprendam, né? E não, tipo assim, tenho essa informação da pior forma, depois falando bobagens, até depois de muitos anos parar de falar bobagem. Então, pelo menos a gente começa bem, né? De um certo ponto. O que eu vou começar a falar para vocês é a parte de assinaturas de câncer, tá? As assinaturas, deixa eu explicar o que eu quero dizer por assinaturas de câncer. Eu vou fazer uma transição aqui, só para vocês saberem do que se trata. Essas assinaturas se refeririam assim: câncer, quando ele aparece, normalmente aparece do nada, né? Isso sempre frustrou muitas pessoas, né? É uma doença muito grave. Eu falo, mas o que eu fiz de errado para isso acontecer, né? Muitas vezes é herdado, tá? É hereditável, hereditário. Muitas vezes é uma coisa exógena, tá? Alguma substância química, algum ataque de vírus, mas isso ocorrido no passado. Muitas vezes está associado a hábito, então, maus hábitos, obviamente, né? Tipo, tirar a meleca do nariz, eu acho que esse não, né? Mas, por exemplo, maus hábitos do tipo fumar, né, obesidade, então é coisa agressões ao corpo acumulativas de muitos anos, né? E essas coisas, tipo, agora está conseguindo se conseguindo um entendimento que não se tinha antes. E a ideia era tentar ver se dessas várias possíveis causas elas deixam uma pista sobre o processo que as iniciou. Essas são as assinaturas, tá? Isso daí, 10 anos atrás, seria quase um sonho. Não tinha. Câncer é tudo igual, tá? Você nunca vai saber de onde ele veio. Atualmente você consegue ter o que se chama mapas de resolução de alta resolução do DNA, e com eles começa a identificar essas pistas, essas assinaturas. Olha, o artigo que está aqui, né, mostrando, está falando sobre isso, mutational signatures, né? Tá bom. Eu gostaria que vocês olhassem a data do artigo, tá? Ou seja, essas pessoas aqui estão por aí. Você pegar o telefone, você vai falar com elas agora, né? Isso aqui é assunto quente, isso aqui é assunto moderno. Então, quando eu falava de teoria do alvo, quando eu falava de alfa e beta ao quadrado, alfa linear, beta ao quadrado, blá, 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 estamos falando da década de 70, de curvas de sobrevivência. Era o jeito que se usava a entender câncer, tá? Por ensaios citogenéticos. Atualmente não, nós estamos no sequenciamento. Sequenciamento é coisa grande, né? E é coisa volumosa, tanto em dinheiro como em dados, né? Agora a gente tem capacidade de entender essa montanha de dados, tá? Estamos falando de bilhões ou, sei lá, centenas de bilhões de dados, né? E então esse é o tema da aula, né? A pergunta norteadora, como o professor escreveu aqui, seria: haveria uma assinatura em relação à radiação ionizante? 3 interrogações. Nós vamos demorar essa aula e só vou responder isso na próxima, talvez, tá? E por isso que eu chamei de parte 1, parte 2. Vamos ver se na parte 2 eu consigo responder.
Aqui eu pus o nome das principais pessoas. Se vocês forem no YouTube, vocês vão conseguir ver material sobre eles, tá? Agora você já sabe que boa parte do material que eu tenho acesso, vocês também têm. Mas, enfim, nós vamos destrinchá-lo aqui para vocês não terem o trabalho que eu tive. Infelizmente, eu sou obrigado a falar muito sobre genética. Essa primeira parte é sobre genética, né? Eu não queria. Tá no curso errado, meninos, menina. Como eu falei, a vida profissional de quem mexe com radiobiologia e radioproteção passa por falar sobre câncer, né? Talvez não entenda muito bem, mas é sobre isso. Eu quero que vocês entendam bem. Então, nós vamos caprichar nessa parte aqui para vocês não passarem mico, tá bom? Depois um dia, eu sei que vocês vão estar lá na Globo News, vão lá estar falando com a Andréa Sadi, né? Ela é lindona lá, daí eu falo, na verdade, câncer, daí vocês dão aquele up, né? Então, daí isso por causa de mim, tá? Então, lembre-se aquele antigo professor carequinha lá, ficou lá no passado, né? Tá bom. Chega de borracha, vamos lá. Só vou me mudar aqui de posição. Bom, então, resumo sucinto, tá? Abrange 100 doenças distintas. Então, quando fala câncer, fala que eu tive um câncer. Não, o básico dele é o mesmo, tá? As consequências e o modo de tratamento é muito diferente. Por isso que tem a especialidade do oncologista, né? Então, isso falando dos agressivos, né? Sem falar dos benignos também. 100 doenças distintas, né, que compreende a maioria das células e tecidos do corpo humano. Tá? Então, onde tem célula, é possível ter um câncer. Proliferação relativamente descontrolada de células, né? Então, acho que isso é claro para todo mundo. A célula, como eu falei, o tecido é uma entidade coletiva. Aí a célula começa a carreira solo dela. Vou lá, não. Eu e minha turma, nós vamos fazer diferente. Né? Bom, então começa com ela se proliferando, porque se ela quiser fazer diferente sozinha, ela vai ficar ali falando sozinha, mas ela vai da turma dela. Interação com o microambiente tecidual significa que qualquer célula que comece sozinha, ela não vai ser atacada pelo corpo. Aliás, ela vai, de alguma forma, daquele coletivo, tirar as informações que ela precisa para sua carreira solo, tá? Ela se ajeita com todo mundo ali, né? E de migração para além dos limites normais do tecido, né? A gente está falando do fenótipo maligno, que produz as chamadas metástases, né? Então, qual que é o problema da metástase? Você vai ter, sei lá, de repente, o câncer do pulmão não está mais no pulmão, está no cérebro, está entre duas vértebras, está na parte do sistema urinário. Quer dizer, essas células começam a migrar, né? E olha só, isso não acontece normalmente com os tecidos, né? Uma célula que se desgarre, ela não vive fora do tecido. Por isso que tem essa parte do microambiente. Nos seminários reservados para falar sobre câncer, eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, doença genética tem a ver com gene, né? Do clone das células que se expande devido a mutações adquiridas. Professor, quer dizer que isso daí tem a ver com a parte hereditária. Próxima transparência, aguentem firme. As mutações, né? Tem um monte de motivos. Aqui está um resumo, tá? Resumo sucinto. Então,
tem a replicação do DNA, às vezes, sei lá, numa taxa minúscula, porque é uma molécula muito estável, né, dadas as ferramentas que tratam disso, existe a chance que na hora alguma coisa entre fora do lugar lá, tá? Durante a replicação. É uma taxa pequena, mas isso acontece, né? Se estivermos falando de determinadas doenças genéticas, acontece com uma frequência muito maior. Aguentem firme. Exposições exógenas ou endógenas a mutagênicos, né? Então, eu falei, fumo. Né? Então, esse negócio acaba mexendo ali na parte hereditária ali, né? Tem o genotóxico, né? Modificações enzimáticas do DNA, quer dizer, não só o próprio DNA, tem todo um conjunto de enzimas que tratam do DNA. Às vezes o DNA está perfeito, o problema são os mecanismos de reparação, né? Então, esse é o reparo defeituoso. Então, a parte das exposições exógenas e endógenas podem ser influenciadas por fatores ambientais e estilo de vida, né? A alimentação é uma coisa muito importante. Então, fala assim, mas espera aí, eu achava que fosse tudo hereditário, né? Não, dependendo da mesma forma que o fumo faz o problema, né? Se você tiver, que nem eu falei em umas transparências, né? Deficiências de ácido fólico, isso vai acabar se refletindo em proliferação de alguns tipos de câncer, né? Aí é aquela coisa, esses dados eles estão aparecendo agora, à medida que você consegue ver diferentes culturas e diferentes índices de câncer. Se câncer fosse só hereditário, talvez fosse mais fácil de entender, mas está envolvido com também os hábitos daquela cultura, né? Que a gente chama dos maus hábitos, né? Os fatores. Vamos avançar. Bom, aqui é aquilo que eu falei, as contestações pioneiras, né? Esses nomes aqui, eles estão perdidos na história. O professor, muito legalzinho, recuperou para vocês. Vamos falar. Baseados em observações citogenéticas, né? Então, aqui é a coisa visual, né? Um belo dia, o pessoal teve acesso a microscópios. O núcleo, ele era uma gelatina disforme dentro da célula. Um dia o pessoal conseguiu pôr tinta, né, tingir as estruturas lá dentro, por isso que chama cromossomo, tá? Porque você tem por cor um tingimento que se adere ao cromossomo e você o vê, né? Mas antes do cromossomo tem os filamentos de cromatina. Aí precisa de microscópio muito maior para ver os filamentos em si. O cromossomo eles enroladinhos. Então, já no final do século XIX, o pessoal já estava com essas ideias fixas, tá? Ó, esse pesquisador aqui, alemão, tá? Final do século XIX. Então, ele partiu para a descrição, é um artigo, sobre a divisão celular assimétrica em cânceres epiteliais e sua importância biológica. Eu acho que ele fez certo, né? E o pior, isso aqui tá tudo em alemão, tá? Se não tivesse o Google Tradutor, não tinha como saber isso aqui. Mas ele fez a descrição de figuras mitóticas em amostras de carcinoma. Então, em todos os casos, ele exemplificou, né, aberrações, que tinha aumentos ou diminuições do conteúdo de cromatina nessas células dos carcinomas. Ele falou, olha, câncer deve estar relacionado com isso. Nada mal, né? Estava certo ele, parabéns. Theodore Beauvais, zoólogo, né? Então também, estamos falando de 1910. Também alemão, porque o título está em alemão, acredito que seja alemão, ou publicou em um lugar em alemão, né? Então, sobre uma questão do desenvolvimento de tumores malignos. Muito bem. Então, olha aí, ele avançou no que o von Hasselmann aqui fez, por causa que ele achou, não lembro qual substância, aquelas lá, cosemida,
que acabam mexendo no centrosoma. Ah, nem lembro como é que é isso, professor. Pois é, mas precisa saber. Né? Na mitose, a célula joga os centrosomas para os polos, eles jogam aí os microtúbulos de tubulina, né? Nos centrômeros dos cromossomos e vai puxando. E se tiver mais de um centrosoma? E se esse centrosoma aqui tiver quebrado? Né? Ele é formado, se eu não me engano, por 2 centríolos, né? Eu não sou biólogo, talvez seja falando bobagem, mas acho que eu estou falando certo. Então, ele achou uma substância dessas aí que mexia nas cópias dos centrosomas. Então, ela é o que a gente chamaria de genotóxica, né? Ela é tipo assim, eventualmente ela faz uma bagunça lá no conteúdo genético da célula, né? Então, com isso, ele conseguiu induzir mitoses multipolares e depois acompanhou a evolução dessas células, né? São células humanas? Não sei. Vou supor que sim. Mas, como eu falei, células humanas em cultura não é todo o tecido que cresce em cultura, tá? Então, não sei o que ele fez. Mas ele acaba aí, ao longo, são vários trabalhos, né? Isso aqui é um compêndio de trabalhos, se eu não me engano, sugeriu que as mitoses aberrantes levavam a uma distribuição desigual de cromossomos, né? E que se revelaria como deletéria e prejudicial. Então, olha aí, cânceres são clones decorrentes de mudanças somáticas associadas aos cromossomos. Temos aí a conclusão moderna do câncer, tá? Já estabelecida no final do século XIX. Depois eu vou falar para vocês de um pouquinho de história de câncer, que nem sempre foi assim, tá? Ninguém sabia o que era uma doença. Uma hora apareceu um caroço, esse caroço ele ia ficando pior, daqui a pouco a pessoa ficava pior e morria. Podia tirar o caroço, podia resolver o problema? Podia, mas não tinha mais informação que isso. E depois o pessoal relacionou primeiro aos humores do corpo humano, seja lá o que fosse isso, né? Então, lá tinha o sangue, humor preto, humor branco, humor laranja, né? Então tinha 4 humores ali, coisa de grego, né? Depois relacionaram com micro-organismos, já que o Pasteur, né, foi falando, né, da ação patogênica dos micro-organismos. O câncer podia ter essa origem também, e depois era uma substância segregada pelos micro-organismos, e por fim nós estamos aí falando de cromossomo, né? Vamos lá. Uma constatação, mas aí ao longo do tempo, tá? O problema tem a ver com DNA. O cromossomo era uma estrutura. O pessoal não sabia o que era essa estrutura, né? A princípio achavam que era uma proteína. Olha, 43, né? No meio da guerra, identificação do DNA como material de herança genética. Isso é o Watson Crick. Watson é um pesquisador, Crick é outro pesquisador, tá? Da hélice dupla. Mas eles não, a hélice dupla é de 53, tá? Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele é o principal ali. Mas o que ele era, ninguém sabia. Por isso que o Watson e Crick e a Rosalind e o outro que era o companheiro da Rosalind, que esqueci, né? A princípio todo mundo ganhou lá o prêmio Nobel. O problema é que a Rosalind acabou morrendo antes, um pouco depois. Mas de qualquer forma, a parte da estrutura helicoidal dupla veio primeiro saber do DNA e depois saber o que ele era, tá? Em 1960 você já tem uma indicação assim, já não é aquela coisa assim qualitativa, tá? É causa e efeito. Tinha o cromossomo Filadélfia. O que é cromossomo Filadélfia, professor? Lembra que eu falei lá das translocações robertsonianas, né? Não chega a ser aquela, né? Porque aquelas são 2 cromossomos grudados em um.
Essa daqui não, é parte do cromossomo 9 que vai para o cromossomo 22. Tá? É um bracinho que vai para o outro cromossomo. Faz um bracinho maior. Um fica um pouquinho menor, outro fica um pouquinho maior. Só que isso daqui é uma característica recorrente nos pacientes de leucemia mieloide crônica. Quer dizer que quando eu vejo esse cromossomo Filadélfia, né, um cromossomo diferente, eu estou falando dessa leucemia? Então a gente, em humanos, não estamos falando de planta, não estamos falando de fungo, não estamos falando de fermento, falando de gente. A gente está falando de um acidente genético aí que causa um câncer. É a primeira vez que temos isso, 1960. Em 82, o negócio fica mais interessante. Porque dado que o DNA é uma sequência de bases, tá? Em 1982, você não tinha a resolução que você tem em 2000, 2010 para ver, alta resolução para ver as sequências em si. Né? Mas você tinha a proteína que os genes faziam. E a proteína você conseguia estudar. Então o pessoal identificou. Falou, olha, na verdade tem uma proteína alterada aqui em um fenótipo neoplásico. Eu não sei, eu acho que não é uma doença praticamente, uma doença prevalente. Mas esse gene H-RAS é assim... É nele que você viu, tá? Se você pegar o códon 12 e trocar uma única base, vai gerar uma proteína com potencial carcinogênico. Uma única substituição, né? E essa proteína faz o quê? Não sei. Lamento, gente, eu não sou... um dia saberei, um dia vocês saberão, mas atualmente nessa aula aqui, não. Então, mas de qualquer forma... né? Uma mudança de uma única base, você já tinha essa possibilidade aí. Interessantíssimo, né? Falou, nossa, então somos tão sujeitos assim? Vamos ver se até o final da aula a gente tem umas indicações. Olha, aí é uma transparência para mostrar os amigos cromossomos, né? É uma figura. Esse aqui geralmente, né, tá um em cima do outro, tá aquela confusão, cada um para um lado. Daí você pega o Photoshop, recorta, né, põe um do lado do outro, bonitinho. Eles são numerados do maior para o menor. Menor é 22. Professor, é o 21. Né? Como eles eram meio parecidos de tamanho, o pessoal escolheu chamar o 21, mas o 21 é menor. Depois tem o cromossomo X, que é grandão, olha ele, né? Aqui ele, né? E o Y, que também não é tão pequenininho. Aí, um do pai e um da mãe, né? Mas tem um negócio zebradinho aqui que eu tô vendo. Muito bem, alunos. Isso aí. Eu não quero que ninguém perca nenhum detalhe, né? Esse zebradinho aí tem a ver com acúmulos de adenina, se eu não me engano, né? Ou a região preta. E ela é associada com a existência de genes ou não, né? Assim, é mais populoso em genes codantes ou não. Aí, de onde eu peguei isso, está escrito: as regiões mais pobres de genes são as pretinhas, né? As branquinhas é onde tem mais atividade, teria propensão a ter alguma coisa que codificasse uma proteína. Então, quem estuda isso sabe isso com propriedade, e eu sei o que eu acabei de falar, né? Em azul, professor, tem gene azul. Eu não sabia que tinha cromossomo azul. Não tem cromossomo azul, alunos. Tem a dó, né, alunos? Poxa, não tem. É assim, a azul é uma região que, apesar de estar no cariótipo, né, da célula, nesse jeitão aí dos cromossomos, ela é variável entre as populações humanas, esse comprimento aqui. Mas olha, o resto é mais ou menos igual, né? E tem a ver, né? Não sei se é região preta ou região branca, né? É difícil saber. Mas de qualquer forma, está uma ilustração aqui. Todos estão nivelados pelo centrômero.
Centrômero onde é puxado pela mitose, tá? É uma região que particularmente não codifica proteínas, ela só serve para que outra proteína se agarre ali para que os cromossomos sejam puxados durante a mitose. E depois temos assim, os cromossomos acrocêntricos. Mais uma palavrinha, professor. Mas são aquelas translocações robertsonianas que eu tinha falado, tá? Olha aí, 13, 14, 15, 21, 22, o centrômero está muito perto do finalzinho. Então, na verdade, eles têm a preponderância do braço só, de um braço, né? Não, eu falo que um braço é de um lado do centrômero, do outro lado do centrômero. Né? Um é maior e outro é menor. Então um chama Q, não sei porquê, e o outro chama P, que é petit. Né? Então aqui está, olha, o próprio cromossomo X não pode ser chamado de acrocêntrico. Né? E essa linda roda colorida, o que é, professor? Olha, esse é um jeito de pegar toda essa turma e colocar em linha reta. Tá? Ah, mas isso aqui não é reto, professor. Vai ficar mais bonito, né? Mas isso aqui podia ser um display aí retilíneo. Mas depois vocês dão uma olhadinha nas transparências. Começa, aqui é o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4, cromossomo 5, tá? E esses abradinhos aqui estão todos juntos. Vai até aqui o X e o Y. Fala, professor, eu não sei o que são essas coisas amarelas, mas aqui não tem. Adivinhem? Pois é, essa pessoa não tem cromossomo Y, né? Só tem o X, ou a partinha do Y não tem, né? Acho que vocês já intuíram o que essa pessoa, qual o sexo dessa pessoa. Então, se eu não me engano, isso aqui chama ideograma, mas então faltou essa informação. Depois eu corro atrás, tá? E essa parte colorida aqui? Essa parte colorida tem a ver com essa parte colorida tem a ver com o estudo, né? Então vamos deixá-la de lado porque eu imagino que esteja falando aí, mas não é importante, né? É um estudo de citogenética. Bem, vamos para umas transparências densas aqui, tá? Mutações genéticas refletem um conjunto de diferenças entre o genoma dessa célula, né, e do óvulo fertilizado progenitor. Gente, um dia nós fomos um ovo. É tamanha a minha coisa que eu até saí do lugar aqui, né? Meu espanto. Então, um dia nós fomos um ovo. Esse ovo era o que a gente chama de agente imaculado, assim, bonitinho, tá? Aí a gente vai envelhecendo e esse ovo vai estragando, né? Aí fica careca. Bom, eu não vou nem falar sobre isso. Eu sei que a mutação genética vem com essas diferenças, tem a ver com, né? Se a gente está falando de mutação, é em relação a alguma coisa original. E o original o mais original possível que existe é o óvulo fertilizado, tá? Então, vamos investir por aí, porque esse é o tema da aula. A gente está falando de substituições de uma base por outra, que nem eu tinha falado daquela do Agarrás, né? Mas aquela é uma que fazia câncer, tá? Pensa que atualmente, né, a gente não é mais aquele ovo. Dificilmente você vai ter todas as suas células mais daquele jeito, né? Nós somos seres mais envelhecidos, portanto, todas as nossas células têm um pouquinho de alteração em relação àquele DNA original, tá? Com pequenas substituições. Vamos morrer. Não, tem tanta região não codante e inútil, né? Matéria escura genética, né? Dentro do gene, dos cromossomos ali. Então, estamos falando delas também. Inserções ou deleções de pequenos ou grandes segmentos de DNA. Mas espera aí, eu entendo substituir uma base por outra, mas inserção ou deleção? Tem os erros intrínsecos também, tem um monte de coisa, né? Rearranjos. O DNA foi quebrado e depois se juntou. Isso é um câncer, professor. Não! É isso que eu quero falar.
Cada célula atual, nós temos, né, 32,7 bilhões de células, elas não são mais que nem aquele ovo, né? Elas, de alguma forma, elas têm pequenos defeitinhos. Cada uma delas tem um defeitinho diferente. Então a gente é um câncer gigante. Não, isso aí é Matrix, tá? É outra coisa. A gente tem pequenas imperfeições, tá? Câncer é quando uma delas vai fazer o carreira solo. Não necessariamente nenhuma dessas coisas vai ocorrer, vai fazer a carreira solo de uma célula, né? Amplificação de genes. Então, às vezes o gene tá correto, tá? Íntegro, mas o número de cópias está aumentado. Normalmente nós temos 2 cópias, né? Às vezes ligeiramente diferentes, uma do pai e uma da mãe. E se tiver 3? Aí de onde vem essa terceira cópia? Esse que são os rearranjos genéticos, é a amplificação dos genes, tá? Aí, o autor põe, às vezes não é 3, às vezes são várias centenas de cópias. Ué, acontece, né? Vai saber a realidade lá dentro. Redução do número de cópias, né? No limite, a gente tem 2, né? No limite, a gente some tudo. Quer dizer, no limite, vamos lá, um cromossomo, parte dele some numa mitose e o outro gene fica desativado. Aí é 0 proteína daquele tipo naquela célula, né? Normalmente, se a alteração for assim tão marcante, não vira câncer, a célula morre. Câncer é quando ela escapa do mecanismo de morte, seja necrose, seja a não proliferação, seja apoptose. Né? Ainda bem que vocês já sabem disso. Aquisição de fatores exógenos, né? Completamente novas. Olha só. Todos esses vírus aqui, ó, papiloma, né? Esse aqui é o do HPV, né? É o câncer de colo de útero. Hepatite B, um vírus, né? Herpes. Aí tem que achar um biólogo para falar para vocês sobre o que é cada um. Mas são esses vírus, eles entram na célula, o conteúdo desses vírus vai para o genoma. Se a célula morreu, morreu, mas eventualmente ela não morreu. Está lá o vírus incorporado no genoma, né? Isso vira câncer? Com esses vírus aí vira. Com outros talvez não vire, talvez fica só como material incorporado. Tá bom. Aqui eu pus 3 coisinhas para a gente não poder esquecer. Eu não posso esquecer de mencionar que existem. São coisas complicadas de falar, tá? Principalmente a primeira. Alterações epigenéticas, né? Mais uma palavra, mais um termo maluco. O que é isso? O DNA, ele são as informações. Ele tem as enzimas que vão em cima dele para fazer a tradução e a transcrição. Primeiro a transcrição para o RNA e depois a tradução para a proteína. O problema é que no próprio DNA você pode deixar sinalizado a eficiência com que essas proteínas vão ser geradas. Então, o código genético ele está inalterado, ele está íntegro, mas você tem, para que a proteína que transcreva ou traduza, se faça o processo, ela precisa de um mecanismo e você altera esse mecanismo de alterações nesse mecanismo. Essas são as alterações epigenéticas, tá? Então, um dos principais é a tal da metilação da citosina. Tem outros, fosforização, acetilação, tá? Não sei, não sou biólogo, gente, mas esse metilação é uma coisa interessante, né? Então, é a expressão da genética que está sendo alterada, não a sequência. Aí, o pessoal diz que normalmente as alterações ambientais, né, de hábito, elas estão aí, elas não estão no código genético. Isso é uma fronteira que está aberta,
né? Eventualmente vocês ganham um Nobel por mexerem com isso, quem sabe, né? Não comigo, porque eu vou ficar dando essas aulinhas aí, mas vocês vão para grandes laboratórios e descobrem as coisas e ficam ricos e famosos, tá? E fazem a entrevista com a Andréa Sadi, que eu acho ela muito linda. Muito bem. Aí tem aqui também o DNA mitocondrial, né? Bom, mitocôndria não está dentro do núcleo da célula. É um outro bicho. Literalmente é um outro bicho, tá? A célula eucariote ali, ela só existe porque um dia ela fez uma simbiose com outro protozoário, né, de DNA circular. Não sei se vocês lembram disso, né? Que o protocariote tem DNA circular. Ele fez essa simbiose com essa célula e ele ficou responsável pela produção de energia. E o material nuclear, né, foi pro eucariote. O mitocôndria, ele é considerado uma simbiose, um outro bicho, um protozoário com que todos os seres eucariotes fizeram um dia a simbiose. E ele tem o seu DNA. É um DNA pequenininho, 17 quilobases. O pessoal associa, ainda procura as doenças genéticas associadas a esse DNA. Tá? Então, ele é interessante, né? Ele só existe na célula da mãe, né? O pai, no espermatozoide, o espermatozoide não tem mitocôndria. O óvulo que tem. Então, sempre é passado pela linhagem feminina, né? Da mesma forma que o Y é passado só pelo pai, o mitocôndria é só passado pela mãe. DNA masculino, DNA feminino, né? Tem todo um estudo sobre isso. Então, o DNA mitocondrial também é uma das coisas que pode, né, entrar na jogada aí quando se fala de câncer. Não confundir, porém, alunos, mutações somáticas com variantes, né? Então, mais ou menos 5% do genoma. Aí o pessoal está estudando. Talvez tivesse a ver com aquelas risquinhos azuis que eu havia mostrado antes, né? Então, quer dizer, às vezes você tem uma sequência de DNA, de repente tem uma inserção lá dentro, fala, isso é um câncer. Não é. Toda uma população de pessoas tem aquilo ali, não faz nada, é normal. Provavelmente tem a ver com a informação de introns, né? Lembra dos introns, né? Tudo que codifica é exon, expressa é exon. E o intron ele é retirado no RNA mensageiro maduro, né? Do original para o maduro. Então, pelos spliceosomas, né? Eu sei que vocês estão arrebentando. Então, a parte de variação ainda tem que ser estudada exatamente o que é variação ou não é. Tá? Aqui a gente está falando de coisas patogênicas, não de variações normais do ser humano. Bem, puxa, passamos aquela transparência mega densa, né? Vamos comemorar mudando aqui de posição. Bom, assinaturas genéticas e câncer. O negócio está evoluindo, né? Vai ter mais uma transparência densa aí. Essa não tá. Assinaturas genéticas, né? O DNA é continuamente modificado. Ficou bem claro. A maior parte desses anos são reparadas. Bom, acho que razoável, né? Estamos vivos. Uma pequena fração pode acabar se convertendo em mutações fixas, né? Isso é câncer? Não. Tenho isso na cabeça. A própria replicação do DNA tem uma baixa taxa de erro, né? Quer dizer, alguma coisa um dia vai acontecer com câncer, tá? Mas o normal é que a gente tenha um monte de... Vamos falar assim, o DNA está estragado em relação ao original por isso aí. E é isso que está escrito aqui. O catálogo de mutações somáticas, né, se acumulam ao longo de várias décadas. Cada célula é um pouquinho diferente da original. De um padrão que a gente supõe aleatório, né? Representa, portanto, um registro arqueológico cumulativo, né, que veio ao longo da vida da pessoa. Olha aí.
Ó, aqui a gente nasceu, ó. Não, mas nem isso, aqui é o ovo, né? Ovo não chora, ovo é ovo. Ovo fertilizado, tá? Aí ele quer falar assim, que aqui é a vida, a linha do tempo, e aparece, né? Isso aqui não é dentro do ovo, tá? Isso aqui é a vida da pessoa, mas tá falando em relação ao ovo. Então, uma modificaçãozinha, outra modificaçãozinha na infância, tá? Aqui é outro tipo, né? E essas populações. Lembra que eu havia falado do mosaico, né? Quem sabe, né? A gente vai virando mosaico aí, né? Só que o mosaico é poucas variações, né? Então, aqui fala, ó, a gente já está sendo composto por distintos conteúdos genéticos. Aí aparece uma estrelinha. Ah, o que é essa estrelinha? Está escrito aqui Driver Mutation. Ah, tá. Driver é o motorista, né? É a próxima transparência. Então, essa é uma que realmente pode levar a um câncer, mas ela sozinha não vai fazer, né? Então, início da expansão clonal. Tumor benigno, daí tá aumentando, o fenótipo tá ficando pior, ó. A partir do pretinho, já estamos fazendo o fenótipo neoplásico progressivamente maligno, né? Aqui o pior ainda, porque vai ter uns triangulinhos, porque você supõe que você deu o tratamento para a pessoa e algumas mutações ficaram um triangulinho aqui, ó, resistentes à quimioterapia. Então é uma terceira população, né, vamos supor, de células, e as desgraçadas não morrem com remédio. O genoma delas foi adaptado. Uma coisa darwiniana, todo artigo fala disso, tá? É uma evolução à lá a teoria de Darwin. A célula não quer morrer, ela 99 morreu. Aqui conseguiu sobreviver, é a sobrevivência do mais apto. Ela continua, né? Bom, então é isso aí, tá? Inclui as mutações dos vários aspectos até durante o fenótipo neoplásico, né? Então, olha aí, aqui o que ele quer dizer, né? Aqui está falando, olha, talvez as taxas de mutação normais pudessem explicar o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então eu falo, olha, ao longo da vida da pessoa, primeiro a pessoa tem essa mutação, depois aparece a outra mutação, né, que da 1 já vai para 4, não sei porquê, né, talvez seja uma subdivisão da 1. Depois aparece uma distinta, talvez a 4 derive da 1, né? A 2 derive da 1, não sei. É isso que ele tá falando, tá? Então, ao longo da vida da pessoa, você tem um jogo de populações de célula, né? Compondo o seu novo mosaico, né? E é isso que ele quer falar. Que aqui fala, olha, eu tô essas barrinhas são as assinaturas. Ainda não falei sobre elas. Faz de conta que vocês só sabem que é um monte de barrinha colorida. É razoável, né? Então, ó, essa barrinha colorida da 1, da 2, da 3, da 4. O final da história, quando eu for fazer o meu barrinha colorida, né, o meu espectro, vai ser esse, que não é nenhum desses aqui. É uma composição. Composição, a princípio, proporcional, aditiva, né? Essas são as assinaturas. Então, a coisa aqui, o que está escrito desse lado? Que taxa de mutação de célula normal é uma possibilidade, mas ele não quer descartar a segunda possibilidade, que pode haver uma forte explosão de um curto tempo, né? Aqui está meio gradual, ó. Mas em um curto espaço de tempo você pode ter um processo de mutação que de repente é ele que faz a assinatura do câncer em particular. Razoável também, né? Esse é o motivo, são os estudos do ano de 2020. Né? Não estamos falando mais de célula de fermento, não estamos falando mais de ELA, não estamos falando de alfa linear e beta ao quadrado. Nós estamos falando de ano 2020 agora. Tudo bem? Olha, essa é uma parte importante da aula, por favor. Né? Ela começa com uma piadinha. Não é uma piadinha, é aquela coisa que a gente fala assim. Tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista.
Certo? Lembram dessa piadinha? Riram? Bom, aqui também, essa é a piadinha. Nós estamos falando das mutações genéticas. Temos a do tipo passageiro e temos a do tipo motorista. Um dia talvez tenha a do cobrador, né? Mas o cobrador não usa mais. Então, o que ele quer falar? Que a driver, né? Do motorista, né? Dos condutores, essas são as modificações que a gente está preocupado, porque essas estão implicadas no surgimento de um câncer ou um congênito, né? Essas são as perigosas, né? O objetivo é procurar por elas, caracterizar o câncer, saber quais são essas mutações driver, né? As condutoras, e caracterizar os oncogêneses e ver o que acontece. O problema é que, vamos falar, ao longo da vida da pessoa, você tem a taxa de mutações, vamos falar, aleatórias, tá? Do tipo passageiro. Em inglês é driver e passenger, tá? Então, foi a tradução que eu achei. Mas o motivo é aquele lá mesmo, tá? Então, essas não conferem vantagem de proliferação. Eventualmente, elas são até piores, né? Aí a célula morre e você nunca vai saber que essa célula existiu. Mas, normalmente, elas estão juntos com os oncogêneses. Então, eventualmente, as mutações ruins apareceram delas. Mas elas, por si só, não fazem nada. Então, 2020, tá? Existe a possibilidade que algumas proporcionem a contribuição. E um dos desafios é distinguir uma da outra. Porque você fala, mas olha só, esse gene aqui, né? Esse que está errado. Aí você vai ver que isso é uma variação genética, né? Então, do tipo passageiro. Ou um tipo que não faria nada, ela por si só, né? Ela talvez esteja na origem, né? Estamos estudando, gente. Vocês estudarão isso. A maioria das mutações pontuais, né, são do tipo passageiro. Elas são as volumosas, elas é que fazem todas as nossas trilhões de células serem diferentes um do outro por pequenas mudanças pequenininhas aleatórias, né? Aí, então, aleatório, aqui, ó, tá? Então, estão distribuídos pelo genoma. Mas elas podem carregar uma relação de causa e efeito aí, né? Então, eventualmente, elas que não fazem nada estão associadas a câncer também, né? A etiologia, origem, né? Patologia, né? Quem sabe? Então, vamos indo, né? Os oncogêneses, né? Cada câncer é impulsionado por conjuntos diferentes de genes mutantes de câncer. Aqui estamos falando dos que têm um gene que é ele, tá? A gente daqui a pouco vai ver que tem uma segunda categoria. Aqui a gente ramifica, tá? Ó, esse esqueminha aqui é meio esquisito. Indo para esse lado aqui, né? Projeto Genoma. Né? O pessoal, antes de 2000, nem sabia quantos genes ativos tínhamos e nem quantas proteínas uma célula humana era capaz de fazer. Como o ser humano se acha, fala, não, com certeza, ele é o que mais faz proteína no mundo, no universo, né? Não, é o imperador da galáxia. Bom, aí, que triste, né? De carga de proteica não é nem a maior entre os mamíferos, tá? Então, 22 mil genes codificantes, o pessoal ficou meio assim, né? Ficaram tudo chateadinho. Mas, olha aí, 400 deles estão envolvidos com proteínas que têm a ver com câncer, né? É 2%, é pouquinho. Mas e os outros não se modificam? Eventualmente se modificam, mas não são eles, a princípio não fazem são drivers, né? Esses 400 têm possibilidade de terem mutações driver, que não são bem maiores que 400, tá? 400 proteínas nós estamos falando, né? E se a gente fala, lembra dos introns, tá? Que você tem
as variações proteicas ali, por causa de sequências intron, é mais proteína ainda. Olha aqui, alguns exemplos, né? Bom, então, olha, a proteína TP53 e Carras se encontram frequentemente mutadas em alguns tipos de câncer. Proteína 53 é aquilo que eu já tinha falado. Ela tem a ver com checkpoint número 1 da célula, né? Do GAP1 para replicação, né? Então, mas eu me lembro, professor, o senhor falou tudo isso, não precisa repetir. Tá? E Carras. O que faz Carras? Não sei. Ela é parente do Agarras que eu tinha falado anteriormente, mas o que ela faz não sei, tá? Procure um médico que saiba a genética. Eles têm um monte de cânceres que tem essas mutações nessas proteínas aí. Então tem a ver com checkpoint 1 e com essa Carras que eu não sei o que é coisa de replicação do DNA ali, tem a ver com os mecanismos. Então eu achei a coisa ali, eu já sei que estamos falando de um câncer? Não. Às vezes muitos cânceres estão associados, mas não é causa e efeito, tá? Então o pessoal ainda está cutucando e vendo em alta resolução se tem uma definição melhor sobre isso. Bom, enquanto os outros são restritos a um tipo de câncer, né? Raro e particular, né? Então aqui são proteínas que são figurinhas carimbadas e outras, às vezes, mexendo em uma proteína, é ela, tá? Então, imagina no DNA mitocondrial, né? O pessoal ainda está procurando as doenças de origem metabólica associadas a elas, mas imagina, é uma proteína só, tá? Bom, daqui a gente não vem para cá, vem para cá, né? Os cânceres, tá bom. Cânceres epiteliais comuns do adulto, né? Como o de mama, colo retal e próstata, requerem de 5 a 7 mutações do tipo driver, né? Então, tipo, então nós estamos falando de 5 ou 7 assinaturas, mais ou menos, né? Talvez não todas simultâneas. Quer dizer, isso o pessoal imagina que se você tiver uma sequência que vai sequência do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, não necessariamente a mesma sequência, pode ser do 1, do 4, do 2, do 3, do 5, do 1, do 5, sei lá. Mas no final, né, independente da sequência, você vai ter 5 alterações e elas que são elas. Tá? Agora, olha só, câncer do sistema hematológico, né? É aquela que fala, né? Mieloma, linfoma, leucemia, exige bem menos, tá? Às vezes é uma mutação ou duas. Então, interessante também, né? O pessoal está investindo nisso. Isso falando do oncogene, que é o causa e efeito, tá? A gente está procurando causa e efeito. Só para falar um pouquinho melhor, então, olha, parte 1, oncogene. Aproximadamente 80% dos genes de câncer conhecidos. Tem 20% aqui que não é oncogene. É a próxima transparência. Aguente um pouco. Paciência. Exigem que apenas um dos 2 alelos esteja mutado. Um do pai e da mãe, né? Então, se um alelo, um dos genes aí, ou do pai e da mãe, ele que foi o problema, né? Lembra? Eu sei que vocês passaram no vestibular e lembro lá de hemofilia. Basta um gene vai fazer hemofilia. Então, um alelo, né? Um lado só faz o desenvolvimento do câncer. O oncogene é assim que funciona, 80% dos casos. Geralmente resulta na ativação da proteína codificada. Então você tem alguma coisa que quando é traduzida dessa fita mutada, é uma proteína, vamos lá, venenosa, ela é mal, né? Ela vem ali para arrebentar. Então é uma proteína ativa. Ela tem efeito, né? Porque a gente vai ver isso aqui do outro, não, é a falta de uma proteína, né? Essa não, essa é ela. Mutações mais restritas, né? Então, o oncogene não é uma qualquer coisa, tá? Geralmente é um tipo de mutação, né? Ou localizado em um gene. Ou seja,
você não tem só a assinatura, ela tem uma assinatura, né? Você tem, tipo assim, é ela e é nesse gene, e a mutação é essa, né? Então, a gente já está mais perto do conceito de assinatura. Então, olha só, seja pelas substituições, né, inserções ou deleções, né, in frame quer dizer na sequência, né? Inserção e deleção, para não ficar repetindo, o pessoal normalmente fala indel, tá? Essa palavrinha vai aparecer outras vezes. E amplificação, né? Ou a alteração do número de cópias de gene. A gente tem a fusão também. Então, tem dois genes próximos, daqui a pouco ele sai o códon de término de um gene, por exemplo, ou tem uma translocação, e você tem a sequência do outro gene em seguida, é uma proteína maluca. Então, alguns tipos de gene de câncer tem a ver com fusão. Aquele gene, o cromossomo Filadélfia, é esse caso aí, tá? É uma proteína quimérica que fala, né? Cabeça de um, corpo do outro, tá? São dois genes fazendo uma proteína maluca. Posicionamento do oncogene a elementos reguladores, que tem a ver com a expressão. Gente, não esqueça, essa parte de expressão de gene, ela é a ciência moderna, tá? Você não precisa ter a modificação no código genético, você só precisa ter a modificação da regulação. Regulação? Professor, eu me lembro. Mas se lembra nada, mentira. Tá? Aquele RNA longo, né? Long non-coding RNA, RNA, microRNA, small RNA. Tem bastante coisa, né? Tem a metilação. Então, tem bastante coisa que regula o funcionamento de um gene, né? Então, a parte de regulação pode ter a ver com um oncogene, mas nessa parte aí, não é necessariamente uma proteína. É algo que tem uma faixa de RNA que tem a ver com a regulação da expressão das proteínas. E aqui, ó, o supressor de tumor, tá? Aqui vamos de 10% dos genes. Professor, 80%, mas 10% não dá 100%. É porque tem uns que o pessoal não consegue saber exatamente que cai nesse esqueminha, tá? Então, talvez aqueles quiméricos que eu falei, né, não sejam eles, né? Eu vou me ater ao texto aí que eu li. Perguntem depois a um biólogo geneticista. Tem gente muito boa na Unicamp, viu, gente? Nossa, atualmente eu não tenho contato com eles. Muito bem. Esse precisa que ambos os alelos parem de funcionar. E quando eles param de funcionar, geralmente resulta na inativação de uma dada proteína. Quer dizer, de uma certa forma, o que eles fazem tipo assim, a proteína funciona. Na hora que os dois param de funcionar, essa proteína, alguma coisa deixa de funcionar e é ela que dá o bode, tá? Então, tipo assim, se tiver um alelo funcionando, ainda você consegue, é um efeito indireto, né? Fazer a segunda proteína funcionar. Mas na hora que os dois param, indiretamente a outra também para de funcionar. Então, essa é caracterizada por vários tipos de mutação, não é que nem só que nem a outra, tá? Então, pode ter a substituição de base em DELs, né? Mas qualquer coisa, né? Qualquer inativação, né? Pode ser, não é uma coisa tão característica como a dos oncogenes, né? Então, vários desses genes são envolvidos em modificações da cromatina. O que eu quero dizer com isso? Esses genes supressores de tumor, eles têm a ver mais com os mecanismos de reparo e manutenção do DNA, da replicação do DNA. Todos, são inúmeros, tá? Então, na hora que eles praticamente não são, eu vou fazer uma proteína e esse tecido vai ficar uma meleca. Não,
A célula internamente ela está prejudicada porque o DNA dela não está se reparando direito. Eventualmente a célula ainda continua viável e continua como um câncer, tá? Com uma expansão clonogênica. Então, olha aí, tem a ver com a manutenção da metilação da citosina, tá? Então, as alterações epigenéticas, temas de estudo atuais. Então, doenças hereditárias, elas são bem raras, mas que tem a ver com esse reparo defeituoso, né? Eu só sei falar que elas existem, não sei o que elas são. Essa ataxia telangiectásia, e a gente já tinha falado dela em outras ocasiões. Ataxia tem a ver com a pessoa não tem o movimento coordenado, tá? Provavelmente ela tem espasmos, ou quando ela tenta se mexer, ela ou vai de soquinho, né? Vai um negócio meio descoordenado. Essas pessoas têm um defeito genético que relacionam-se com a má manutenção da síntese de DNA. Anemia de Fanconi, faço ideia que seja. Xeroderma pigmentosa, eu faço ideia do que seja, tá? São as pessoas que não podem, elas são, entre aspas, alérgicas à luz do sol. Elas têm que ser mantidas no escuro, tá? Em Goiás, eu sei que tem como um defeito hereditário, e as pessoas ficam em lugares muito pequenos, se caso entre os primos, a população é enorme de pessoas com isso daí. E são trabalhadores rurais, tá? Então a pele deles é uma meleca completa. Vocês podem ver o filme da Nicole Kidman, Os Outros, também, que tem a ver com isso, tá? Filme de terror, né? Em Goiás não é de terror, é só lavrador. Tudo bem. Aqui nós já vamos indo pro finalzinho, né? Deixa eu me mudar aqui um pouco. Não, pra cá. Muito bem. Como a gente estudava DNA antigamente, né? Era assim, a gente pegava o microscópio, olhava os cromossomos tingidos, né? Porque cromo, olhar, e ficava vendo se eles tinham crescido de tamanho, se eles estavam pequenininhos, se tinha alteração no número, tá? Tinha pedacinho. Então isso daí é a citogenética. Até muito pouco tempo atrás era o que tinha, tá? Não, olha aí, estamos falando do século XXI, até pouco tempo, tá? 20 anos atrás. Você tinha os estudos das cópias, né? Os rearranjos. Então depois você tinha o tal do FISH, não sei se vocês lembram, que você colore os cromossomos em vez de um pedacinho no outro. De novo, é tudo coisa de microscópio, tá? A coisa do número das cópias de gene também tinha a ver com observação direta, né? E aqui você já foi vendo para que lado o negócio estava indo, tá? Então é um insight. Então, olha aí, aqui eu devo ter copiado de algum lugar, como quase toda a aula, né? Mas vamos tentar entender juntos. Então, o P53, esse é o nome do gene, a proteína chama P53. Eventualmente o gene também é chamado de P53, mas normalmente o gene é o TP53, está em um cromossomo X aí da vida, tá? É ele da checkpoint 1, né? Você se lembra, acabei de falar. Forneceram evidências que a aflatoxina, potente agente carcinogênico associado a fungos, que estão principalmente em amendoim. Tá? Amendoim, eu adoro amendoim. Eu também adoro amendoim, tá? Calma que eu já concluo. E luz ultravioleta? Luz ultravioleta também causa câncer, né, professor? Câncer de pele. Deixa padrões distintos de mutações de DNA. Então, o luz ultravioleta, alguma coisa ela faz que é diferente do que a aflatoxina faz, tá? E é no P53 que está fazendo essa modificação. Então, nada mal, tá? Estamos em 1990. Lembre-se que os livros que vocês têm para ler,
eles foram escritos aí, talvez poucos anos depois. Então, é o máximo que o livro de vocês vai, né? O professor de vocês, ele era uma criancinha, mas agora ele é maior, né? Então, agora ele pegou artigos da década de 2020 e leu. E esse material vai estar nos livros que vão estar sendo escritos agora, que vão estar disponíveis para a segunda geração de alunos, que não vocês, mas os alunos dos seus alunos, tá? Então, a gente vai aqui bravamente desbravando as fronteiras do conhecimento da genética, sem ser geneticistas. Só falando da aflatoxina, para concluir o raciocínio, tá no amendoim, mas toda a plantação é fácil saber, tá? No Brasil praticamente não tem, mas o pessoal faz o teste porque esse negócio é pesado, tá? Isso daí é muito de África, né? Então, aquelas plantações ali, dependendo do modo de silagem, né, da armazenagem do amendoim, das sementes, vai aparecer esses fungos que fazem a aflatoxina, tá? Se vocês acham que botulismo é a pior coisa do mundo, vocês não têm ideia de aflatoxina, tá? A aflatoxina é punk, mas é câncer de fígado ali, tá? Então vamos ver aqui vamos mudar de lado para não ficar na frente de nada. Olha aí, as iniciativas, né? Olha, bom, as mutações têm essas assinaturas, né? A gente está supondo isso. Necessidade de tecnologias. Então, você tinha um projeto Genoma Humano. Já ouvi falar, professor? Por volta do ano 2000, né? Você fez um esboço da sequência do genoma humano. Gente, isso daí foi equivalente a ir para a Lua. Isso não foi um negócio muito difícil. Imagine que computador que você tinha perto do ano 2000, tá? De 1990 a 2000. Eram computadores bem mais simples que qualquer celular que vocês tenham. Então, esse negócio, eu li em um lugar, tá, que foi orçado em 2 bilhões de dólares. Né? Isso daí foi um esforço internacional de muitos países que durou uma década. Não sei o que é HapMap, né? Tá no meio disso aí. Isso aqui é uma sequência de baixa resolução. Então é o que o pessoal fala, é um mapa, é que nem aqueles mapas, não do McDonald's, assim, não tão relaxado, um mapa comum, um mapa que mostra os quarteirões, mas não mais que isso. Aqui, né, nós estamos já em 2010, quando a gente está falando de 2010 a 2020, nós estamos falando desse ICGC e nós estamos falando desse Genome Atlas, tá? 2 décadas de esforço pesado para entender o genoma em alta resolução, né? E não o genoma assim no geral, já no genoma específico. Você tem as células normais e os cânceres. Você pode comparar um com o outro e saber onde estão as diferenças. Então não é um genoma, né? Entrando na parte do que leva ao câncer, né? E o genoma em si, esse do ano 2000, o mapa de baixa resolução, era só o que codificava a proteína, os exons. Tá? E aquela porcariada lá, a matéria escura genética ali, né? Os introns. E os introns? Ninguém sabia. Foi desenvolvidas técnicas, tá? Na verdade, o DNA, pelo que o pouquinho que o professor de vocês não sabe, né? Eu não vou falar do que eu sei, do que eu não sei. O DNA praticamente ele é explodido, tá? Você pega todos aqueles pedacinhos e tenta fazer um enorme quebra-cabeça ali, tá? E daí você vai saber o que era exon, o que era intron, o que não era, o que era telômero, o que era centrômero, e o que é ERP, o que é li, né? Lembra que tinha aquelas sequências lá? Então, aí você fez as sequências completas, né? E esses são consórcios gigantescos, tá? Aqui nós estamos falando dos números atuais.
não está falando de um ser humano, nós estamos falando de quase 3.000 seres humanos, tá? Agora, imagina que esses seres humanos, muitos estão portadores de câncer. O câncer é um mosaico da célula, tem célula boa. Muito bem, você pega da mesma pessoa. Para não ter o problema da variação, lembra da variação genética entre as pessoas? Você pega a célula boa da pessoa, ou algumas células, para ter certeza que são todas aquela população, e compara com a célula cancerígena. Aí sim, né? Pois é. Olha aí. Então, quando está falando de genomas inteiros, mais genomas inteiros e mais exomas, tá falando disso. Comparações não eventualmente de uma pessoa, mas várias comparações da mesma pessoa, da célula normal com a de cancerígena da mesma pessoa. Eventualmente das subpopulações clonais de câncer, que tem. Câncer não é só uma população clonal, ela vai mudando, às vezes tem a segunda população. Então, fevereiro de 2020. Hoje é maio de 2020. Parece que eu estou num tema atual aqui, né? Meu Deus, professor, o senhor vai ler isso, né? Olha, o que é importante, tá? A palavra sequenciamento, tá? Nós estamos falando de sequenciamento de alta resolução, quer dizer, C, G, A, T, não dá para ser mais específico que isso, tá? Todas as bases, uma colocada junto da outra, tá? Bilhão, dezena de bilhão de bases naquele 1,8 metros de DNA do genoma humano. Então, mutação pontual. Poxa, no meio desses bilhões você vai procurar essas mutações pontuais? Vou, tá? A alteração de um único nucleotídeo, né? Você pode ter as adições e as inserções, né? Aqui, depois eu corrijo, eu queria falar mais da substituição. Mutações silenciosas, né? Você troca uma única base pela outra e o aminoácido que vem na sequência é o mesmo. Olha aí, lembra que o código genético é degenerado. Você precisa de 3 bases associadas a um aminoácido, né? E eles vão fazer uma proteína. Agora, que nem aqui, né? Essas 3 sequências aqui de códon fazem o mesmo aminoácido. Se você trocar o último, não acontece nada. Por isso que é uma mutação, mas é silenciosa. Não é ela que é o problema. Miscene, né? Missense. Então, aqui é realmente uma alteração que muda para uma coisa completamente diferente aí. Tem efeito na proteína? Talvez, às vezes não tem nenhum. Aqui estamos falando só da ocorrência. Nonsense, né? Aí é assim, não sei se vocês lembram que tinha a proteína, ela começa com um aminoácido que é o começo, que é o start codon, e ela termina em um aminoácido que é o stop codon. O stop codon é codificado por 3 sequências de códon. O códon de parada. Se ocorrer no meio da proteína ali, tá? Ele está fazendo o RNA mensageiro e aparece o stop codon, ele para. Se a mutação no meio da proteína virou stop codon, fica uma proteína pela metade. Tem implicação? Eventualmente. Tá? Então, aqui é aquilo que eu acabei de falar, tá? Eventualmente tem consequência, eventualmente, né? A proteína é alterada, né? Não quer dizer que isso seja um câncer. Estamos estudando, certo? Vocês estudarão sobre isso. Inserção e deleção. Lembra que o código genético são cada 3 códons, tá? Você tem uma sequência que tem que ter 3. Se você tirou um da jogada, ficou 2 e depois 3, a sequência ficou toda bagunçada. Vai falar, meu Deus do céu. Então, se você tiver uma inserção em múltiplos de 3, você tem um aminoácido a mais ou a menos. Se você tiver uma sequência que não seja divisível por 3, você
bagunçou o padrão. Vai virar uma meleca. Ai, meu Deus do céu. Normalmente vai aparecer um stop codon em algum canto aí, esse negócio não vai virar nada, tá? Aí aqui tá escrito. Então, aqui, ó. Normalmente essas mutações elas aparecem quando a fita está sendo replicada, né? Tem a mutação, depois você consolida essa mutação, né? É a replicação que é o problema, né? Isso é a assinatura, se fixou a mutação, virou uma assinatura, tá? É isso que está escrito aqui. Essa deve ser a última transparência que eu estou falando das mutações. Olha, esses tipos de câncer aqui precisam de poucas mutações para... as assinaturas associadas a ela, essas mutações são as drivers, não. Essas mutações são mutações, tá? O que é driver ou não tem a ver com isso, mas não é isso aqui. Olha aí, esse tipo de câncer, ainda que nem todas sejam driver, precisa de poucas drivers para que haja essa ocorrência aqui. Aí, câncer de pulmão. Tá? 100 mil mutações por célula. Olha como são carcinogênicos agressivos, né? Quer dizer que precisa de 100 mil mutações que causam câncer? Não, poucas, bem menos que essas, mas eles vão estragando a célula mesmo, tá? A fumaça do cigarro tem 60 agentes carcinogênicos. Nada mal, né? Ninguém mais fuma, mas tem gente que fuma. Então, olha, tem uma assinatura típica aqui. Prevalência de substituições citosina por adenina. Por quê? Não sei. É um padrão. Tá? Olha, se pega células e expõe ali a esses carcinogênicos, também aparece esse padrão aí. Então, isso aqui é um jeito de saber que nós estamos falando de cigarro. A aflotoxina, né, que eu havia falado, também, mas tem um padrão distinto do tabaco. Tá. Luz ultravioleta é outro. Olha, é mais esse tipo de substituição aqui, né? Mas tem um padrão característico da luz ultravioleta, né? A luz ultravioleta, ela acaba fazendo dímeros, citosina também, tá? Esse tipo de base, que é a mais simplinha, acho que é a pirimídica, ela acaba se ligando entre duas, tá? Na replicação, isso acaba sendo corrigido, mas às vezes é mal corrigido, tá? Então, duas citosinas acabam virando duas timinas também, né? De pirimídica, e tá aqui. Então, isso aqui é típico da luz ultravioleta. E o câncer de mama também, olha aí. É que nem luz ultravioleta. Tal negócio. Também, mas esse tipo de predominância, depois eu vou dar uma olhada, é esse aqui que é. Esse tem bastante. Esse aqui tem bastante também. Mas quando tem a citosina, ela veio em seguida de uma timina, né? No sentido da transcrição, né? Então, são assinaturas assim grosseiras, tá? Vamos falar assim, que era o que tínhamos 10 anos atrás. 10 anos depois é o tema da próxima aula, e deve ser esse aqui, tá bom? Olha aí, chegamos ao pico, chegamos ao máximo aqui da aula. Então, eu vou encerrá-la, agora o negócio vai ficar quente, deixa eu me colocar, agora esse negócio vai ficar quente, então aguardem, porque a próxima aula sobre assinaturas de câncer, ela vai ser a aula, tá? E nós temos que falar, professor, e a radiação ionizante?
Pois é, vamos ver se nessa mesma aula eu consigo falar sobre isso ou se eu vou precisar de uma terceira aula, tá? Mas aguentem firme. Então, primeiro nós temos as assinaturas, Ciência Moderna, 2010 a 2020, e as assinaturas de câncer radiogênico, que ainda estamos tateando. Bom, um grande abraço aqui. Um grande abraço a todo mundo. Até mais, gente. Mana, mana.